E supondo que o Pipefy queira implementar essa metodologia aqui hoje, né? Que trabalho a gente teria que fazer antes do sprint em si, né? E o que acontece em cada etapa da sprint? Muito bem. Acho que o primeiro estágio é o próprio set the stage. Né? Então ali a gente precisa entender qual o desafio que vocês querem enfrentar, né, dentro do dia a dia. Então esse desafio geralmente ele tem um alto impacto no negócio. Né? Por exemplo, desde a gente vinha conversando, né? Um exemplo, né? Você trabalha num banco, sei lá, um banco de crédito rural e você precisa entender por que você é a última opção de crédito para as pessoas no seu estado, por exemplo. O que está acontecendo? É que a gente entrou agora numa era de transformação digital, agora nós temos apps, somos modernos, né? Tudo. Resolveu tudo. E temos um app para abertura de conta. Olha que maravilha, abertura de conta pelo app e tal. Mas o meu cliente, ele recebe a sua conta, se receber, 30 dias depois. Caramba. E aí? Né? Mas o que acontece nesse meio termo? Será que tem alguém lá que fica lendo? Será que esse teu app salva numa planilha do Excel? Sei lá o que acontece. Mas enfim, não importa. A grande questão, a gente desenvolveu algo sem resolver o nosso problema de casa. Que é, na agência física, eu ainda tenho lentidão. Então, por que eu vou dar grandes passos na minha organização se eu não resolvo os meus problemas? Então, ali eu tento identificar. Então, aí está desde tempos de ciclo, né? Quanto demora-se para fazer algum serviço, né? Desde a área de compras até áreas de desenvolvimento de software. Por que eu estou demorando para resolver bugs na minha empresa? Vamos descobrir. Ele auxilia nisso. Por que será que o meu departamento jurídico demora para fazer os processos, né, para executar os processos? O que está acontecendo? Por que será que uma área eu gasto tanto num departamento de logística, por exemplo, para realizar um transporte de um material? O que está acontecendo que isso está demorando tanto? Enfim, a gente pode limitar e definir vários problemas. Definir o problema, a gente tem que entender quais são os papéis que vêm aí dentro. Então nós temos praticamente o time, que são as pessoas que vão estar envolvidas 100% no processo durante os 5 dias. Nós temos um decisor. Esse decisor, então, papéis muito característicos do Design Sprint, também tem isso, um definidor, que eles chamam lá, né? Então esse decisor é uma pessoa que tem poder para tomada de decisão. Então tem que ter esse poder. Ele pode chegar para a equipe e falar, não é esse o caminho. Ou eu vou seguir, dentro de todas essas opções, este caminho. Tá? E nós temos os entrevistados, que são as pessoas, os especialistas, as pessoas que serão também colocadas em alguns momentos dessa dinâmica para validar se o trabalho que estamos fazendo está indo pelo caminho certo. E aí, obviamente, tem todo o material. Quando a gente olha essa metodologia, esse método de trabalho, a gente vê que é um trabalho com design thinking. Então, eu tenho que sair do computador, eu tenho que colocar tudo na parede, eu tenho post-its, né? eu tenho canetinha, eu tenho flipchart, eu tenho tudo para que a gente possa tornar esse trabalho mais dinâmico. Muito bem, marcamos a sessão no trabalho. Né? Geralmente esse trabalho pode acontecer durante 5 dias, efetivamente, mas muitas organizações não conseguem parar uma equipe por 5 dias. E aí tem a opção de fazer lá por meio-dia durante 2 semanas, e para que as pessoas tenham tempo de ler o seu e-mail, no meio do seu caos do dia a dia, conseguir fazer o trabalho. Acho que na Pipefy a gente vai por 5 dias, que eu sei que vocês são bem organizados. Primeiros 1 ou 2 dias, né? Vamos supor ali, a gente vai fazer um trabalho de descoberta. Então ali a gente tenta entender os objetivos que a empresa quer ter com esse desafio, onde que ela quer chegar, né? A gente vai tentar entender os porquês desse problema, né? Então existe uma dinâmica de entendimento de porquês as coisas acontecem, né? Isso vai abordar desde problemas de processo a problemas pessoais, comportamento, diretoria, próprios clientes, como a coisa funciona no dia a dia, né? Então tem todo esse trabalho aí. Dentre os vários estágios, um dos estágios mais principais dessa parte de descoberta é tentar entender qual é o fluxo de trabalho,
né? Então a gente usa dinâmicas, uma dinâmica bem bacana de fluxo de valor, fluxo de processo de trabalho, com post-its também, para entender, a partir do momento que eu me comprometo com o meu trabalho, até o momento que eu entrego, quais são as fases que eu executo, quais são as filas, os gargalos que eu tenho no dia a dia. Dentro de cada um desses estágios, quais são as microatividades que eu vou executando no dia a dia. Então a gente faz esse tipo de trabalho. Quando a empresa tem dados, a gente se utiliza desses dados para conseguir ter mais indicadores, ou a gente faz um trabalho realmente de entendimento a partir de estimativas. Esse estágio aqui, normalmente, como as coisas acontecem para esse cenário? Um cenário normal do dia a dia. Não, um cenário de emergência. Como que as coisas acontecem aqui? Então a gente vai criando cenários para simular como as coisas acontecem. A partir daí a gente consegue ter uma visão de eficiência operacional, de quanto tempo a gente leva para o lead time, né, os tempos de ciclo, tempos de fila, né, de cada estágio. Né. Legal, aí eu estou sendo bem simplista aqui, porque o processo realmente, se fosse abrir aqui uma apresentação, ia ficar uns 200 slides aqui mostrando para vocês. Mas assim, a partir daí a gente tem um entendimento em alto nível da problemática. A gente poderia incorporar dentro dessa parte de descoberta outros métodos, outras práticas do Design Thinking, né, para tentar entender. Por exemplo, eu já tive situações onde as pessoas queriam entender sobre o papel delas dentro do processo. Elas não estavam nem preocupadas com o tempo em si, mas qual o papel de cada um? Porque eu vou definir papel, o papel fica lá e daqui a 2, 3 meses ninguém mais executa aquilo. Como que fica esse papel? Então existem, por exemplo, a gente poderia pegar técnicas do Management 3.0, lá do ágil, para abordar aqui e trazer entendimento sobre como as equipes se comunicam, como que o processo, as pessoas fazem acontecer dentro do processo, quem faz o quê, que papéis, quais são os papéis. Então dá para se fazer várias mesclas aí. Descobrimos. Vamos ver se é isso mesmo? Chama as pessoas. E aí vem muito o entendimento de quem são essas pessoas, né? Então, na parte de entrevistas, são pessoas impactadas. Desde a presidência, que eu já tratei ideias de presidente vir aqui entrevistar, vice-presidente de diretoria, até o cara que é diretamente impactado. Né? Por exemplo, um outro problema que eu tive é por que a transportadora não é paga? Por que vocês não estão pagando a transportadora em um case de logística? Por que não chamar o cara que está reclamando? Né? Então vamos chamar a transportadora, o dono da transportadora, para falar sobre o dia a dia. O que acontece no dia a dia? Então a gente chama essas pessoas, eles acabam visualizando o dia a dia, o que acontece no dia a dia daquela organização. Da mesma forma, o time, como que ele é formado? Ele é um time multi-skill. Então eu tenho que ter pessoas que efetivamente estão dentro daquele processo, que executam aquelas atividades dentro da organização, mas também pessoas que são diretamente impactadas ali. Então a gente faz uma mescla, partes das pessoas do time e parte de pessoas que são entrevistadas em pontos específicos. Muito bem, passamos aí uns 2 dias, aí nós vamos para um estágio de tentar divergir. Quais são as possíveis soluções? Então, nesse meio tempo, a gente já introduziu para essas pessoas o que é Lean Kanban, quais são as práticas, o que é desperdício, como que funciona um processo com Lean Kanban, como que a gente melhora processos em cima disso. Então, tem todo um mini workshop que rola no meio. E aí vamos para essa parte de entender as possibilidades, quais são as opções para melhorias. E as pessoas vão divergindo. Então é um trabalho bem individual, é bem bacana, porque é um dia de silêncio na sala. É um dia de silêncio, as pessoas vão como se elas fossem fazer a mudança acontecer. Eu faria assim, então eles fazem um trabalho muito parecido com o Design Sprint, onde eles rascunham as possíveis soluções, tentam entender a melhor solução. Tem o tal do Crazy Eights também para a solução. A gente conta lá, a cada 1 minuto, faça uma variação da sua solução. Dependendo, a gente pode variar um pouquinho esse tempo, mas geralmente é 1 minutinho para variar as soluções possíveis. As pessoas acham isso bem divertido, bem interessante, para sair um pouquinho da caixa do pensamento dela, o que ela pode fazer de diferente mesmo. E aí a gente faz uma apresentação. Então a apresentação, geralmente ela não é falada, porque muitas vezes tem alguém ali que é um diretor que está no meio do time. Se esse cara for falar, ele é
totalmente influenciador da equipe. Então, ele pode divergir, ele pode fazer com que as pessoas converjam na solução dele. Mas ali não, eu não sei de quem é a solução de quem. Então a gente faz eu gosto de falar que a gente faz um corredor tipo obra de arte, assim. Pega a papelada de todo mundo, os papéis, os rabiscos, fica bem bonito os desenhos, coloca numa parede ali e as pessoas vão apreciar aquela obra de arte. Apreciam, fazem anotações e aí a gente vai ter um momento onde a gente discute quais são os pontos de vista de cada um sobre o que está colocado na parede. Então as pessoas expõem, eu não sei quem escreveu, mas eu acho que isso aqui é legal e isso aqui não é legal. Cada um vai colocando seu ponto de vista. A partir daí, eu ainda não sei quem falou o quê. A partir daí, a gente faz um processo de voting. Então as pessoas votam, fazem suas sugestões a partir ou de canetinhas, ou de bolinhas, de adesivos e tudo mais, vão votando lá para a gente criar um mapa de calor. Então fica bem legal, assim, a gente vê um mapa de calor. E a gente consegue, a partir disso, identificar padrões. Então, assim, pode ser que você tenha uma solução que é muito parecida com a minha. E normalmente isso acontece. Porque a gente conseguiu delimitar o pensamento das pessoas em Lean. Então as pessoas começam a pensar que aquilo realmente é o mais importante. E no processo de votação a gente agrupa soluções, começa a agrupar soluções, falando isso aqui tem a ver com isso daqui, então estou colando aqui. Ah, bacana. E a partir desse voto, o definidor decide pelo próximo passo. Porque aí vem o nosso MVP. Eu não posso pegar todas as soluções possíveis. E aí entra no estágio de convergência. Nesse estágio de convergência, o definidor ele faz o supervoto. Para dizer, gente, a gente vai atuar aqui. Isso aqui tem a ver com esse aspecto da organização. A gente vai tratar isso. Isso não quer dizer que a gente não vai tratar o resto, mas o resto é o nosso backlog de mudanças. Afinal de contas, quando a gente fala em processos de mudança Lean, mudanças de Kaizen, eu falo de pequenas mudanças. Aplico aquela pequena mudança no meu dia a dia, aí eu tenho qual é a minha próxima mudança. Eu vou avaliar e vou aplicar uma próxima mudança. Não fica aquela coisa monstruosa e dolorida para a organização. São coisas pequenas. Decidiu-se pela mudança. O que a gente vai fazer? Legal. Aí entramos num estágio 4, que é de planejamento. Como vamos aplicar essa mudança? Aí a gente pode usar milhões e milhões de técnicas ali para entender como fazer, desde um 5W2H, técnicas tem gente que já usou o próprio Kanban, To Do Indone, para conseguir fazer planejamento, para seguir os próximos passos, quais são as tarefas necessárias para cada macro solução definida. Planeja-se isso, entende-se quais são as pessoas que precisam ser envolvidas na organização, pensa-se em prazo, às vezes em custo também, aqui é importante, essa solução aqui ela é mais barata, então vamos por essa solução. Legal. Mas eu tinha uma solução aqui que é automação, vamos contratar uma empresa. Cara, qual o preço dessa contratação? Não dá para fazer uma melhoria antes aqui de processo, de acordos, de criar agreements dentro da organização antes de aplicar um software ali? Porque aí você vai aplicar o software com certeza. Você vai ter ganhos em cima daquela solução. Já em cima de algo melhorado. Em cima de algo melhorado, exatamente. Aí você não automatiza o erro do dia a dia. Muito bem, temos um plano. Será que esse plano é viável para a empresa? Aí vem todo o trabalho de validação. Um trabalho de validação é um trabalho onde a gente pega esse plano e desenha um to be. Então eu tinha lá mapeado o meu processo anterior, o meu as is, pensei nas soluções possíveis, no plano, o plano está organizado. Qual a minha primeira onda com base nesse plano? A minha primeira onda vai trazer tanto de ganho. Então eu vou aplicar essa mudança eu vou arrancar isso aqui fora, isso aqui vai modificar, muda esse estágio aqui, a gente faz novas simulações. Legal, acho que isso aqui é um primeiro estágio bacana. O segundo estágio, lá no terceiro estágio a gente vai fazer uma automação. Cara, a automação deu pouquíssimo de ganho, deu 8% de ganho, sei lá. Mas o primeiro estágio, por exemplo, as pessoas, eu já tive situações em desenvolvimento de software, todo mundo reclamando da área de tecnologia. A área de tecnologia é muito lenta, não entrega. Com uma simples ação de ter um entendimento sobre o todo, a gente percebeu que existia uma pessoa com papel de controller que tentava organizar cronogramas e tudo mais até conseguir ter compromissos das equipes necessárias.
isso levava metade do projeto. Da mesma forma que a gente envolve com o Design Sprint for Process as pessoas, por que não vocês envolverem as pessoas numa reunião de planejamento geral? Ou, sei lá, aplica um método ágil em cima disso. Então, com a aplicação de uma reunião de planejamento... Uma mudança bem... Cara, você vai envolver as pessoas ali por meia tarde, né? Às vezes uma tarde que seja. Vai trazer um ganho gigantesco. Você reduziu pela metade o tempo do teu projeto. Assim como você poderia, com algumas soluções muito simples, reduzir pela metade o tempo de entrega do teu serviço, seja qual área for, né? Então, a gente identifica isso pelas mudanças. E depois que a gente identificou essas ondas de mudança, né, que eu sugiro até umas 3 ondas, que senão não dá tempo, né, a gente vai para um processo de validação, a gente apresenta. Então, a equipe que está ali monta uma apresentação dos ganhos, das atividades, o que foi, e apresenta para a organização, para os entrevistados, para presidentes, para diretores, para as pessoas que realmente vão pagar aquela mudança, né? E a gente tem um processo de entendimento de engajamento. Esse é o time que vai fazer a mudança acontecer. Essas são as pessoas que estão junto com a gente nessa mudança. Tá? Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui precisa ser revisado. E aí a gente tem um baixo impacto dentro da empresa para que a mudança aconteça. E aí a partir daí é realmente execução, né? Então, o método em si do Design Sprint for Process, ele vem até esse momento de validar a mudança. O próximo passo, que é fazer acontecer, aí depende muito do engajamento daquele time, daquelas pessoas, o engajamento da própria empresa em falar, gente, nós temos até mesmo em criar uma central de Lean, de mudança, de change management, né? Vamos fazer acontecer? Vamos. Então essas são as pessoas, esse time é o time responsável para fazer a mudança acontecer. Eu posso rodar um Design Sprint mais de uma vez? Pode. Porque você pode rodar esses estágios de mudança e identificar outros problemas dentro da empresa. Vamos chamar novamente as pessoas? Vamos. Então, o envolvimento das pessoas que é a chave aqui, dentro desse método. Aí, no meio do caminho, existem vários detalhes, as dinâmicas, o que acontece, né? Mas, em grosso modo, esses são os passos para que a gente consiga ter a mudança com o engajamento. A mudança sem dor, com o engajamento, que dão um resultado, muito resultado. E já termina com a bola quase no gol ali, né? Quase tudo pronto para ser implementado e a melhoria acontecer. Obviamente, assim, a gente monta um plano, né? O plano, se fosse para ser seguido da forma como ele é, a gente... eu duvido que alguma empresa consiga fazer isso. Até não é nem saudável seguir um plano. Mas ele te dá um norte do próximo passo. Se você for executar esse próximo passo, pode ser que o teu plano inicial mude. E é natural que as coisas mudem. Você tem que abraçar essa complexidade, esse próximo passo. Tá? Mas ele principalmente dá o norte. Se fosse para começar essa mudança, eu começaria aqui. Esses são os passos. Mas mude, execute e verifique se esses passos não têm que ser revisados.